Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e nesse vídeo aqui eu vou estar liberando um módulo do nosso curso para que vocês possam ter um pouquinho de noção do que tem dentro desse curso. Basicamente, esse módulo é onde nós criamos um chat completo com SignalWire. Então a gente consegue enviar emojis, mensagens, temos salas diferenciadas de bate-papo, conseguimos ver quem está online ou não e tudo isso utilizando SignalWire e ASP.NET. Então se você tem interesse em aprender como criar, permanece com a gente nesse vídeo aqui, lembrando que também vou mostrar exatamente como que a aplicação funciona e o que vocês vão aprender durante todo o processo da aula. Se você quer aprender esse projeto e vários outros, o link do curso está na descrição, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Temos mais de 400 aulas e vários módulos, onde cada um dos módulos é um projeto diferente, onde eu ensino passo a passo do início ao fim. E claro, você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Então eu espero vocês no curso e espero que gostem desse módulo que está sendo liberado para vocês. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos iniciar mais um módulo aqui dentro do nosso curso. Esse módulo vai ser a criação de um projeto de chat. Exatamente, nós vamos conseguir mandar mensagens para o servidor e receber essas mensagens. Agora você me pergunta, qual é a diferença desse projeto e qual é o foco desse projeto? O foco é nós aprendermos a utilizar SignalWire. SignalWire nos permite ter uma comunicação em tempo real entre cliente e servidor. Então ele é muito bom para funcionalidades como notificações em tempo real, atualizações instantâneas de dados, sistemas de chat, painéis que se atualizam automaticamente e assim por diante. Então eu vou mostrar aqui a funcionalidade do sistema e vocês vão entender aonde que o SignalWire entra dentro de todo esse processo. Então, por exemplo, aqui, eu tô aqui, eu preciso escolher uma sala para o meu chat e o nome que eu quero usar. Então eu posso escrever Caio, por exemplo, e eu quero entrar na sala de esportes. Então eu entro na sala de esportes, aparece aqui que os Caio estão online, ou seja, e eu posso enviar mensagens. Olá, tudo bem? Envia uma mensagem, aparece a mensagem que eu encaminhei, posso colocar emojis também, sem problema nenhum, e encaminho quantas mensagens eu quero. Agora que vem o pulo do gato. Se eu pego essa URL, entro em outra aba, então vou colocar uma aba de um lado, só um pouquinho, uma aba de um lado, outra aba do outro, e entro com outra pessoa, Felipe agora, e eu vou entrar também na sala de esportes. Perceba, atualizou automaticamente a outra tela falando que o Felipe ficou online e apareceu o sistema, Felipe entrou na sala. Tudo isso é SignalWire, ele atualiza automaticamente, então dois servidores diferentes, é como se fossem duas pessoas diferentes conversando entre si. Então a partir do momento que uma entrou na sala, a outra ficou sabendo, tanto porque o sistema falou Felipe entrou na sala, como apareceu aqui, tudo isso em tempo real, sem necessidade de atualizar a página nem nada do gênero, tudo por comunicação. É como se os dois estivessem dentro de uma sala, dentro do servidor, e a partir do momento que qualquer coisa acontece dentro desse servidor, todas as pessoas que estão dentro da sala recebem uma notificação, entendeu? Basicamente assim. Agora, se eu, por exemplo, eu tô aqui no Caio, no Felipe. O Felipe é o do lado direito, o Caio é o do lado esquerdo. Estando no lado do Felipe, eu escrevo uma mensagem, oi Caio, e envio, automaticamente a mensagem vem para o Caio. A mensagem vem para o Caio aqui automaticamente na tela dele e aparece aqui para o Felipe que ele enviou e no lado do Caio aparece que ele recebeu. Então eu consigo estar fazendo esse processo. E isso não se estende apenas para duas pessoas. Eu posso fazer o seguinte, copiar esse link, colocar esse link aqui, colocar esse link aqui, mais duas vezes o link, tiro para cá, vou colocar aqui em cima e vou separar aqui em 4 abas por vez. 4 abas por vez, tira um pouco do zoom. Então perceba que o Caio e o Felipe eles estão na sala de esportes. Se eu por um acaso pego a Lorena e ela entra na sala de música e ela manda uma mensagem, não vai aparecer para os outros dois, porque nós estamos em salas diferentes. Agora, se eu entro na Bianca e ela entra na sala de música, aí aparece que a Lorena em algum momento enviou olá, a Lorena e a Bianca estão na mesma sala e agora eu posso enviar mais um olá com a Bianca e o olá aparece ali para a Lorena, ok? E eu posso muito bem sair da sala, entrar na sala de esportes, agora eu vou entrar como a Lorena, entro na sala de esportes, tem as mensagens do Caio e do Felipe. Agora para o Caio do Felipe apareceu que eu tô com o Caio, com o Felipe e com a Lorena online. E agora a Lorena pode dizer, oi, sou a Lorena.
e eu dou um enviar. E posso enviar emojis aqui sem problema nenhum dentro do meu chat. E perceba que tanto para o Caio como para o Felipe, apareceu aqui, sistema, Lorena entrou na sala, sistema, Lorena entrou na sala. Então foi notificado. E se a Lorena sai da sala, que nem ela saiu da sala de música, onde estava a Bianca, aparece que sistema, Lorena saiu da sala. Então tudo é notificado em tempo real com SignalWire. Então nosso objetivo é justamente trabalhar com esse SignalWire. E temos também um sonzinho, eu acho que não vai aparecer para vocês, mas vocês vão conseguir verificar da seguinte forma. Perceba que a Lorena está na mesma sala do Caio e na mesma sala que o Felipe. Perceba aqui na abinha dessas salas, aqui em cima nessa abinha aqui e aqui em cima nessa abinha aqui. Se a Lorena manda uma mensagem, oi, um som é tocado aqui, um som é tocado aqui. Então é uma notificação. Se eu estou dentro da sala, outra pessoa manda mensagem, eu recebo uma notificação de que teve uma mensagem. Então se eu estou em outra aba, por exemplo, e a Lorena manda mais um oi, aparece um sonzinho de que foi enviado uma mensagem dentro do chatbot SignalWire. Então eu recebo essas notificações através de sons, né? Notificações sonoras. Então esse é o projeto, espero que vocês curtam e consigam se divertir com esse desenvolvimento. E outra coisa, sair da sala que eu estava com a Lorena. Se eu entrar de novo com o mesmo nome, Lorena, e entrar na mesma sala, vai aparecer como as mensagens tivessem sido enviadas por mim. Então é como se eu tivesse entrado na minha mesma conta por ter escrevido o mesmo nome. Então isso é muito bacana também. Então é isso, outra questão, todas essas mensagens estão sendo salvas dentro do banco de dados. Então tudo é persistido, justamente para quando eu entrar na sala, eu ainda conseguir verificar as mensagens, mesmo que não tenha ninguém na sala. Então é por isso que eu consigo ver mensagens do Caio e do Felipe que foram enviadas antes mesmo de eu estar na sala, porque esses dados foram salvos. E eu posso comprovar isso para vocês se eu venho aqui e seleciono todas as mensagens que foram enviadas e aparece aqui cada uma das mensagens. Então, na sala de geral tem mensagens lá, na sala de esportes tem mensagens e na sala de música tem mensagens. Como também é colocado aqui quem encaminhou essas mensagens e as datas de envio dessas informações. Então, basicamente, eu consigo traquear tudo que está acontecendo aqui. E nós vamos aprender a utilizar SignalWire, que é extremamente interessante para você alavancar os seus projetos. E entenda isso, todos os projetos que eu trago aqui para o curso têm como objetivo focar em determinada funcionalidade, em determinada ferramenta, para que vocês consigam daí criar um projeto cada vez maior utilizando essa informação. Por exemplo, esse projeto aqui está super completo, a gente consegue fazer diversas coisas. Temos bibliotecas diferentes, como por exemplo a do emoji, e temos funcionalidades ali de criar e comunicar com o banco de dados. Temos o SignalWire e o foco aqui é o SignalWire, justamente para você conseguir pegar o conhecimento que você vai conseguir a partir desse projeto para criar projetos maiores ainda, criando notificações em tempo reais, atualizações de dashboards, por exemplo, em tempo real. Então tem muitas funcionalidades, muitos projetos que você pode fazer com as informações desse projeto aqui. Então eu espero vocês no desenvolvimento dele e é isso, até a próxima aula. Falou? Vamos lá então, galera, vamos começar esse desenvolvimento do projeto de chat. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto. Vou dar algumas informações que eu dou em todos os projetos, mas vou dar de novo caso você esteja caindo de paraquedas nesse projeto primeiramente, que é o seguinte, eu vou estar usando, por exemplo, o Visual Studio 2022. Então essa é a versão que eu vou estar usando. Eu solicito que vocês utilizem as mesmas versões que eu, não apenas com relação ao Visual Studio, mas com relação a qualquer pacote que eu venha a instalar dentro da aplicação. Por que isso? Para que não tenha perigo de nenhuma incompatibilidade dentro da aplicação que impossibilite você de continuar o desenvolvimento. Ou seja, a possibilidade de aparecer algum erro para você que não apareceu para mim por conta da diferença de versões. Então, por favor, tudo que eu for utilizar, utiliza a mesma versão. Se eu for usar alguma biblioteca, utiliza a mesma biblioteca que eu estou utilizando, a não ser que você saiba desenvolver com outra. Porque se você utilizar bibliotecas diferentes, consequentemente, o desenvolvimento também será diferente. Ok? Então, siga os pacotes que eu estou utilizando, siga as versões que eu estou utilizando para que você consiga seguir da melhor forma com o curso.
Outro ponto, surgiu dúvida, apareceu algum erro, não sabe como resolver, deixa aqui nos comentários, especifica o erro que está aparecendo, a tela em que o erro ocorre, qual funcionalidade você estava desenvolvendo quando o erro ocorreu, que eu vou tentar auxiliar da melhor forma possível. Pode acontecer de no momento de eu estar sanando a sua dúvida, eu passar o meu e-mail e solicitar para que você envie no e-mail. Isso porque eu não consegui analisar apenas com o erro e preciso de prints das telas, do que você desenvolveu, do que não desenvolveu, do controller, do service, da interface e assim por diante. Então é simplesmente por isso, para conseguir ter um aprofundamento da situação e conseguir te auxiliar de forma mais rápida e mais eficiente. Show de bola? São essas as informações que eu precisava passar. Agora vamos começar com o desenvolvimento. Estou aqui com o Visual Studio 2022, como eu havia dito. Vou vir em criar um projeto. O projeto vai ser em ASP.NET MVC, então vamos trabalhar com models, views e controllers. Então a gente vai vir aqui e escrever MVC. No meu caso, também aparece aqui nos modelos de projetos recentes. Mas se para você não aparece, vem no pesquisar, escreve MVC e entra aqui no primeiro, aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller. Se certifica que é C#, porque existe também o F#. Clicando aqui no primeiro, eu vou colocar chat SignalR, projeto, curso vídeo. Show de bola, você coloca o nome do projeto que mais agradar a você. Eu vou colocar esse nome aqui e vou escolher esse local para salvar a minha aplicação. Vou dar um próximo. Nós vamos estar utilizando o .NET 9, que atualmente é a versão mais recente. Então é essa versão que nós vamos estar utilizando, utilize a mesma. Tipo de autenticação, nenhum, não vamos utilizar esse campo. Configurar para HTTPS e o restante deixa exatamente da forma que está. Vamos vir em criar e vamos criar aí a nossa aplicação e começar com o desenvolvimento. A ideia dessa aula aqui é criarmos a conexão com o banco de dados, visto que vamos persistir todas as mensagens dentro do banco. Então eu acho que o melhor seria começar com esse desenvolvimento, para que daí depois nós possamos nos focar apenas com relação ao SignalR e todo o desenvolvimento. Nós vamos utilizar bastante Ajax nesse projeto também, até para receber as informações de dentro do SignalR. Então o que vamos fazer aqui é o seguinte, primeiramente, cria uma pastinha nova. Essa pastinha nós vamos chamar de data, que é onde vão ficar as informações dos nossos dados. Vamos adicionar uma classe dentro dessa pastinha, que vai ser o app.dbContext, o nosso contexto. Contexto esse que é o banco, como que eu sempre digo para vocês, é o meio de campo entre o nosso código C#, como também o nosso banco de dados. Então é ele que vai nos auxiliar a realizar esse meio de campo, a nos comunicar com o banco de dados e o banco de dados se comunicar com o nosso C#. Então nós criamos diversos códigos dentro do C# e esses códigos são mapeados lá para dentro do banco de dados através desse contexto, que também terá a ajuda do Entity Framework, que será um pacote que nós vamos instalar para conseguir realizar essa comunicação. Entity Framework nada mais é do que um ORM, é uma forma de nos comunicarmos com o banco de dados através do nosso código C#. Existem outros ORMs também, como por exemplo o Dapper, que realiza a mesma função, mas no nosso caso a gente vai utilizar o Entity Framework. Show de bola? Então vamos lá. Para usar o Entity Framework e transformar essa classe aqui em um contexto propriamente dito, nós precisamos instalar os pacotes que eu havia comentado. Então a gente vai vir aqui em Ferramentas, Gerenciador dos pacotes NuGet, Gerenciar pacotes do NuGet para a solução. Vindo aqui, nós vamos em Procurar, ou vai ser Browser se você estiver em inglês, algo relacionado, mas essa primeira abinha não tem erro, você coloca Entity. Colocando Entity, você vai baixar alguns pacotes, como por exemplo, Microsoft Entity Framework Core, versão mais estável 9.0.3, então você vai utilizar essa versão mesmo que no momento em que você esteja vendo esse vídeo, ela não seja a estável mais recente. 9.0.3, marca o projeto, instalar, aplicar, eu aceito. Show de bola, instalou o Microsoft Entity Framework Core. Vamos instalar esse daqui também, Entity Framework Core Design. Mesma questão com relação à versão, instalar, aplicar, eu aceito. Vamos instalar também o Entity Framework Core SQL Server, que é o banco de dados que vamos utilizar. Se você, por um acaso, não tem o banco de dados SQL Server instalado em sua máquina, não tem problema. Dentro do módulo Caixa de Ferramentas, eu tenho um vídeo onde eu ensino a instalar o SSMS e o SQL Server do início ao fim. Não tem instalado, não sabe como instalar e configurar,
assiste essa videoaula, porque lá você vai conseguir instalar e vai conseguir dar continuidade a esse curso. Porque não tem como continuar aqui se você não tem o SQL Server instalado. Outra questão, vamos instalar o pacote Entity Framework Core Tools. Instala, aplica e aceita. Show de bola! Todos os pacotes necessários estão instalados até o momento. Então agora nós vamos voltar aqui para o AppDbContext e vamos transformar esse contexto, essa classe aqui, em um contexto propriamente dito. Então a gente herda de dbContext, Ctrl ponto, e vamos dar um using Microsoft. Aí beleza, um using Microsoft Entity Framework Core. Show de bola! Se você não conseguiu, o que eu fiz aqui basicamente, deu um erro aqui, eu dei Ctrl ponto, using Microsoft Entity Framework Core. Se não apareceu para você o using dando Ctrl ponto em cima, você dá o seu using aqui manualmente. E aqui dentro nós criamos um construtor, então setor tab, e aqui eu coloco no construtor que eu vou receber um dbContext options do tipo appdbContext. Esse appdbContext nada mais é do que o nome da classe. Então, se você criou com um nome diferente, esse carinha aqui também vai ser diferente. Eu coloco que eu vou dar um nome de options e a base desse nosso construtor é options também. Então, aqui o que eu estou falando, que o nosso contexto precisa receber algumas informações para conseguir se comunicar com o banco de dados. Quais seriam essas informações? Seria basicamente a string de conexão. É na string de conexão que eu coloco qual é o meu servidor do banco de dados, qual é o nome do database de dentro desse servidor, qual que é o tipo de autenticação para se conectar a esse banco de dados, é a autenticação do Windows, é com senha e username, como que funciona esse processo? Eu confio no certificado do servidor ou não? Enfim, essas são as informações que nós precisamos passar dentro da string de conexão e que, consequentemente, serão passadas para dentro desse construtor aqui. Então, o que nós temos que fazer agora é criar essa string de conexão para conseguir passar aqui para dentro. Então, nós vamos vir em appsettings.json, uma virgulite aqui no final, constrói uma nova aba e coloca connection strings. 2 pontos e vamos colocar uma connection strings aqui dentro. Nós vamos criar a connection string default connection. Então, o que acontece? O bloco connection strings tem que estar escrito exatamente com esse nome aqui. Então, escreve exatamente com esse nome. Mais pra frente eu vou explicar o porquê. Então, escreve Szinho no final, tudo bem corretinho. Aqui dentro serão colocadas todas as connection strings que nós pudéssemos ter. Então, a gente pode ter mais de uma. No nosso caso, vamos ter uma só, mas o que identifica ela é esse nomezinho aqui. Esse nome pode ser variável. Eu vou colocar esse, recomendo que coloque o mesmo que eu, porque vamos utilizar mais pra frente. Então, esse vai ser o nome da connection string que nós vamos utilizar, e aqui ao lado são as informações dessa connection string. Então, nós vamos precisar colocar o servidor dessa connection, o database, que é o nome do database, e vamos precisar de outras informações que vamos colocar mais pra frente. Então, aqui no servidor, você vai abrir o seu SSMS, não vai abrir da forma que está o meu, eu posso até fechar todos os documentos aqui. Fechei todos os documentos, você vai aparecer basicamente dessa forma aqui. Os dados aqui do lado e essa tela azul aqui do lado. Se não aparecer esse pesquisador de arquivos, estiver assim dessa forma, vem em exibir e pesquisador de objetos. Agora você abre essa telezinha aqui para você. Você vai vir nessa tomadinha e vai abrir essa janelinha. Você vai vir em nome servidor e vai copiar isso que está aparecendo aqui. E você vai colar aqui ao lado de server. Show de bola, basicamente isso que você tem que fazer. No database, você vai colocar o nome do database, que é basicamente o nome que vai aparecer aqui nesse campo. Então aqui eu tenho vários databases, como por exemplo o Chatbot Test, que é o database que eu utilizei no projeto já pronto. Agora eu vou colocar o nome chat curso vídeo. Então vai ser esse o nome do database que eu vou criar. Outras informações que nós precisamos colocar é o Trusted Connection igual a True e o Trust Server Certificate igual a True também. Lembrando, tem que escrever exatamente como está aqui. Se escrever qualquer coisa diferente, quando nós fizermos as nossas migrações, vai dar erro, vai dar errado, não vai dar certo. Então, Trusted Connection igual a True, Trust Server Certificate igual a True também. Ok? O que significa esse carinha aqui? Trusted Connection igual a True. Basicamente, quando eu vou me conectar com o meu banco de dados, eu utilizo a autenticação do Windows. Ou seja, eu não preciso colocar o nome de usuário e não preciso colocar senha. Simplesmente dou um conectar e estou conectado.
Agora, se eu precisasse utilizar a autenticação do SQL Server, eu precisaria colocar um usuário e uma senha. Agora, o Trusted Connection igual a True significa basicamente dizer que eu estou utilizando a autenticação do Windows, ou seja, não preciso colocar username, não preciso colocar senha. Se você está colocando a autenticação do SQL Server, você vai precisar colocar username e password. Basicamente, esses dois campos você vai precisar utilizar. Não é o meu caso, então eu coloco Trusted Connection igual a True. E o Trust Server Certificate basicamente diz que nós confiamos no certificado da aplicação. Então a gente está confiando para não dar nenhum problema na hora de conectar. Show? Ok, agora eu tenho o meu app-settings.json e tenho que seria o meu connection string e tenho também o meu contexto, né, que é onde que vai receber essa connection string. Agora, como que eu faço para pegar a informação que está aqui e enviar para cá? Simples e fácil. A gente vai vir em program.cs e aqui em cima de var app-builder.build eu vou colocar um builder.services.add-dbcontext. Vou adicionar o meu contexto. O nome da classe de contexto é o app-dbcontext e ela recebe algumas opções, que é o que recebe lá dentro do meu construtor. Que opções são essas? Configurações relacionadas ao banco de dados. Então a primeira opção que eu vou colocar é o Use SQL Server, ou seja, estou informando que eu vou usar o SQL Server para me conectar ao banco de dados. Agora, quais as configurações desse SQL Server? Primeiro, eu preciso entrar dentro do meu app-settings.json, eu entro a partir dessa sentença aqui, builder.configuration, então esse código está me dizendo que eu estou entrando dentro do app-settings.json. E dentro do app-settings.json eu quero pegar esse campo aqui, quero pegar a abinha do connection string, esse bloco, connection strings. Então eu vou colocar um ponto get connection string. Agora que vem o motivo de ter que colocar o nome exatamente como está aqui. O getConnectionStrings, ele vai buscar a seção que tem esse nome. Então tem que ser esse nome aqui. Senão, se tiver um nome diferente, essa seção vai dar erro, ela não vai localizar. Então tem que ser com esse nome. Tendo colocado esse nome, entrei na seção, basicamente peguei a seção, que pode ter várias conexões, e eu quero pegar essa conexão em específico. Então aqui dentro eu vou colocar que eu quero essa conexão em específico. Agora sim, eu estou pegando a minha connection strings e enviando dentro das opções de dentro da minha classe app-dbcontext. Então está vindo para cá. Isso já seria o suficiente para criar a nossa conexão. Agora o que a gente precisa é criar uma tabela dentro do banco de dados. Eu posso muito bem criar a conexão sem criar tabela nenhuma. Simplesmente fazer a migração e show de bola. A gente vai aprender a fazer essa migração. Poderia fazer sem criar a tabela, mas no nosso caso já vamos criar a tabela. E nós precisamos de uma tabela para desenvolver o nosso projeto, que é a tabela de mensagens, onde nós vamos persistir todas as mensagens que forem enviadas dentro do nosso chat, para que assim a gente consiga manter um histórico de mensagens enviadas em determinada sala. E é isso que nós vamos fazer. Então a gente pode vir aqui em modelos e nós vamos criar um novo modelo. Esse novo modelo nós vamos chamar de mensagem. Agora você imagina, cara, eu quero criar uma tabela e estou criando um modelo, o que significa isso? É justamente o que eu já expliquei, que é o fato de que, junto com o Entity Framework e o nosso contexto, nós conseguimos transformar código C# em questões relacionadas ao banco de dados. Então, quando nós trabalhamos com modelos dentro do nosso código C# e vamos mapear esses modelos para dentro do nosso SQL Server, nós estamos basicamente transformando o modelo em uma tabela. Então, um modelo representa uma tabela. E quando eu colocar uma propriedade dentro desse modelo, como por exemplo a propriedade ID, que é o identificador único, quando ele for mapeado lá para dentro de uma tabela, essa propriedade vai se transformar em uma coluna da tabela. Então todas as propriedades que eu vou criar aqui dentro desse modelo serão mapeadas em colunas. Então eu tenho aqui a coluna de ID, que é o identificador único, vou ter a coluna de usuário, que é o usuário que enviou essa mensagem, vou ter a string conteúdo, ou seja, qual a mensagem que foi enviada, um oi, um tudo bem, ou seja lá o que foi escrito naquela mensagem, um prop string sala, ou seja, em que sala essa mensagem foi enviada, e um prop date time, que vai ser a data envio, que o próprio nome já diz.
qual foi a data de envio daquela informação. Então esse vai ser o meu modelo. Então quando eu mapear isso daqui para dentro do banco de dados, eu terei uma tabela com o nome que nós vamos escolher e essa tabela ela vai ter essas colunas. A coluna de ID, de nome, de usuário, de conteúdo, de sala e de data de envio. Show? É basicamente isso. Agora como que eu falo para o meu código que ele tem que mapear esse modelo em específico em uma tabela? Dentro do meu contexto, é ele que faz o meio de campo. Então, dentro dele, eu vou colocar um public, div7 e vou colocar mensagem. Ou seja, é esse modelo que você tem que mapear e transformar em uma tabela. Você tem que fazer o seu using aqui do chart signal arc cursor video.modules. Esse daqui é o nome do projeto, então se o seu estiver diferente, vai ser diferente aqui e vai ser .modules porque eu estou dentro da pastinha de modules. Se você não tem pasta de modules, simplesmente cria. Clica com o botão direito aqui, dá um adicionar e vem nova pasta. Ok, agora ao lado eu coloco qual vai ser o nome dessa tabela dentro do banco de dados. No meu caso, eu quero que o nome seja mensagens. Mensagens, simples assim. E o final você coloca um get set. Pronto, ter feito isso já vai fazer com que dentro da minha migração eu inicie uma nova tabela chamada mensagens. Para fazer as migrações, como nós fazemos? Vamos vir em ferramentas, gerenciador de pacotes do get e console do gerenciador de pacotes. E é esse console que vai ter aqui. O que seria uma migração? Migração é basicamente efetivar alguma modificação que eu fiz no meu código C# dentro do meu SQL Server. Então eu fiz várias modificações no código C# e eu tenho que efetivar essas modificações dentro do SQL Server para que apareçam e reflitam dentro do banco. E é basicamente isso que as migrações fazem. Então eu vou adicionar uma nova migração com o código add migration, dou um espaço e ao lado eu coloco o nome da migração que eu estou criando. Nesse caso eu vou colocar apenas criação tabela mensagens. Dou um enter, eu já especifiquei o que essa migração está fazendo. Estou criando a tabela de mensagens. Vai começar a carregar e vai abrir um documento aqui para mim, especificando tudo que essa migração vai estar fazendo. Então aqui, criação tabela mensagens, é o nome da minha migração, é uma migração, show de bola. E aqui está tudo que ela está fazendo. Se eu tivesse criado mais de uma tabela, todas as informações estariam aqui. Se tivesse relacionamento entre as tabelas, essas informações estariam aqui. No nosso caso, nós estamos criando apenas uma tabela. Então é isso que está falando aqui. Está falando que dentro dessa migração eu vou criar uma tabela, o nome da tabela vai ser mensagens, essas vão ser as colunas da tabela. Então eu vou ter a coluna ID, usuário, conteúdo, sala e data envio. O ID, ele é o meu identificador único, se consequentemente ele é um ident, ou seja, se eu vou criar uma nova mensagem, eu não preciso mandar o ID porque ele é incremental. Se o primeiro foi o número 1, o segundo vai ser o número 2 e assim sucessivamente. Ele não pode ser nulo. Tenho aqui os outros campos que são strings e foram mapeados a nvarchar, que é um tipo texto de dentro do banco de dados. Tem a data envio, que é do tipo datetime, que vão ser mapeadas como datetime 2. Tenho também a minha chave primária, que é o meu campo ID. Então, meu identificador único é o campo ID. Então, se uma mensagem tem o ID 1, as próximas mensagens, nenhuma delas vai ter o ID 1, porque ele é único da primeira mensagem, e assim por diante. Então, todas essas informações com relação à tabela, eu posso efetivar porque está exatamente da forma que eu quero. Então, eu posso aumentar aqui o console do gerenciador de pacotes e colocar um update database. Colocando um update database, essa informação vai ser salva dentro do banco de dados. Então perceba que aqui ele efetivou todos os códigos SQL necessários para criar as informações que eu necessitei. Então se eu volto aqui no meu banco, dou um refresh nos bancos de dados, agora eu vou ter o chat curso vídeo, que é o nome que eu coloquei aqui dentro do meu appsettings.json. Show de bola! Chat curso vídeo, vem em tabelas, aqui eu tenho a tabela de mensagens, botão direito, selecionar 1000 linhas e aqui estão as colunas dessa tabela. Então está tudo funcionando perfeito, fiz a conexão e agora resta continuar o desenvolvimento. Então eu espero vocês na próxima aula, onde nós vamos continuar todo esse processo. É isso. Falou? Ei, desculpe me interromper, mas eu tinha que vir te dar essa notícia. Tá curtindo a didática? Quer alavancar seu portfólio e ganhar mais experiência? No nosso curso você aprende com projetos reais, práticos e passo a passo. Acesse o Vitalício, novos projetos adicionados constantemente e mais de 200 aulas para te deixar afiado no desenvolvimento. Ah, e tem certificado no final. Bora subir de nível? O link tá na descrição. Agora segue o vídeo. E nesse vídeo nós vamos desenvolver ali o login
a parte de login, né, o layout da tela de login, que é basicamente o estilo dessa tela. A parte de login, o que é? É aquela tela onde aparece o nome do usuário que nós vamos estar entrando no chat e para selecionar ali a sala em que nós vamos estar entrando. Basicamente isso. Então, o que nós vamos fazer agora é basicamente desenvolver a action que vai retornar a view e o desenvolvimento do layout dessa view. Para o desenvolvimento desse projeto, nós vamos utilizar o controller home. Então, a gente pode vir no controller home e já configurar ele da forma que nós queremos. Então, eu vou tirar essa parte de cima, essa parte de iLogger aqui, o construtor e essa injeção de dependência aqui. Vou tirar o privacy e a parte de error também. Tendo tirado o privacy, eu vou deixar só o index. Tendo tirado o privacy, eu vou vir em views, home e a lista privacy eu vou deletar, eu vou excluir. Tendo excluído, eu vou criar uma nova action aqui, um public action result, e eu vou dar o nome de login. E ela vai basicamente retornar uma view também, que é a view de login. Botão direito em cima do nome da action, vamos vir em adicionar exibição, exibição razor vazia, adicionar, e vamos escrever login aqui. Login, que é o nome da action. Prontinho, então agora essa action está se referenciando a essa telinha aqui. E é dentro dessa tela que nós vamos desenvolver todo o layout. Então, vamos começar. O layout ele vai ser baseado em Bootstrap. Então, nós vamos utilizar classes Bootstrap para estar realizando todo o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que você cria o projeto, você já tem o Bootstrap instalado. Então, nada mais justo do que nós utilizarmos. Como também o foco desse projeto não é a estilização. Então, o foco não é HTML e CSS. Então, as melhores formas de nós estarmos agilizando esse processo e não precisarmos estar nos preocupando tanto com estilização, melhor. E é basicamente o que nós estamos fazendo. Vamos utilizar a forma mais rápida de estar estilizando o nosso projeto. Não que o nosso projeto vai ser feio, como vocês viram na apresentação do projeto, ele está muito bem apresentado. Mas nós vamos utilizar o Bootstrap para realizar todo esse desenvolvimento, porque é mais fácil fazer com classes do que ter que ficar ali fazendo CSS e assim por diante. Show de bola? Então vamos lá. Fiz a minha div, class container, vai estar abraçando todo mundo, e margem top 5. E aqui embaixo eu vou criar uma nova div, que vai ter a class row justify content center, e é isso. Embaixo, uma nova div. Essa nova div vai ter um vai ter uma class col12, col md8, col lg6. Tudo isso daqui é referente à responsividade, ok? Para conseguir ficar bacana em dispositivos móveis e assim por diante, tablets e assim por diante. Então, agora eu vou criar uma div. Essa div vai ter um class card, shadow lg e rounded 3. Então, vai ter aquela borda arredondada. E aqui dentro dessa div, nós vamos criar então o nosso cardzinho, que é basicamente ali o que vai ficar centralizado lá em tela. E aqui nós vamos criar então, primeiro, uma div. Essa div vai ter uma class card header vai ser o cabeçalho basicamente, um BG primary, porque ele vai ser azulzinho, um text white, texto branco, e text center para centralizar. E aqui dentro nós vamos ter um H4 que vai ter o título Escolha Sua Sala de Chat. Embaixo nós vamos ter o corpo desse card. O corpo desse card é basicamente o input para você colocar o nome do usuário e embaixo a informação para selecionar qual a sala você pode estar se logando. Então essa div ela vai ser formada basicamente por isso. E dentro do card body, o card body, então, vai ser o card body, então nós colocamos a classe card body, e dentro desse card body nós vamos ter algumas divs. Por exemplo, uma div que vai ser o nosso class mb3, e dentro dela nós vamos ter uma label essa que vai ser para o usuário, class form label, e aqui nós colocamos o usuário. E embaixo, dentro ainda dessa div mb3, nós vamos ter o nosso input. E esse input, ele vai ser do tipo texto, porque vai ser um texto que vai entrar dentro dele, ID, usuário, por isso que aqui é o for usuário, porque ele vai estar se referenciando a esse elemento aqui, um class form control, para dar estilização, um placeholder, digite seu nome, e ele vai ser required. Ok, e embaixo, fora dessa div,
nós vamos criar uma outra div MB3, então eu posso copiar esse cara aqui, colar aqui embaixo. Ele vai ser um for nome sala, e aqui vamos colocar escolha a sala, e aqui, em vez de um input, nós vamos colocar um select, porque nós podemos selecionar qual é a sala que nós queremos. Esse aqui vai ser o ID nome sala, para se referenciar aqui com a label. Vamos colocar também um class form select, para ter estilização. Vai ser required também, e aqui nós vamos ter as nossas options. Então, a gente vai ter a primeira option, que ele vai ter um value de nada, e aqui dentro vai ter o selecione uma sala. E embaixo vamos ter outras actions, então eu vou até copiar algumas vezes. Aqui é selecione uma sala, não cele. E aqui nós vamos ter, por exemplo, a geral, esportes, tecnologia, música, notícias e jogos. Ok, então temos todas essas salas, podemos colocar aqui as informações para termos o texto da opção, para sabermos qual opção nós estamos selecionando, e esse é o valor que será encaminhado dependendo da informação que eu selecionar. Então eu posso colocar aqui esportes e geral. Show de bola! Agora aqui embaixo, fora do select, fora dessa div, nós vamos criar uma outra div. Essa div vai ter um class deflex, justify content, center, e dentro nós vamos ter um button. Esse button, ele vai ter um ID entrar na sala, e precisa colocar exatamente dessa forma, porque nós vamos utilizar esse ID mais para frente dentro do nosso Ajax. Ele vai ter um class btn success, e um idef 50, que vai ser basicamente a largura. E aqui dentro, entrar na sala. Show de bola, é isso que nós queremos. Podemos rodar o nosso projeto. Na verdade, não vamos rodar ainda. A gente vai vir em Program e vamos informar que nós queremos iniciar o nosso projeto na tela de login. Então, dentro do controller Home, na Action Login, aonde nós queremos, então, iniciar o nosso projeto. Nós podemos dar um play na aplicação, só para vermos como que ficou o nosso layout até o momento. Então, vamos lá. Dei um play no login. Está rodando a aplicação. Aplicação rodada, e assim que ficou a nossa tela de login. Vou dar um zoom aqui, redefinir, beleza, assim que ficou a nossa tela de login. Então a gente tem aqui para digitar o nome do usuário e selecionar a sala que nós queremos. O layout não está igual ao que nós vamos fazer no projeto pronto. Por quê? Porque no projeto pronto nós temos um layout, temos um tema na realidade. Um tema que modifica os botões, modifica aqui as cores e assim por diante para deixar mais bonito. Modifica os inputs e assim por diante. Então nós vamos acrescentar esse tema dentro do projeto mais para frente. Por enquanto fizemos aqui com Bootstrap puro e com HTML puro, que é o que nós temos sem o tema, ok? Mas fizemos a nossa tela de login. Espero vocês na próxima aula, onde nós vamos continuar desenvolvendo. Espero vocês lá. Falou! Então o que nós vamos fazer aqui, nesse vídeo aqui, é criar o nosso layout da sala de hub, ou seja, a sala de chat. Só que o que acontece? Essa sala eu não vou desenvolver passo a passo com vocês o HTML. Eu vou copiar e colocar aqui e vou liberar para vocês copiarem e colarem também. Por quê? Primeiro porque não é o foco a estilização, mas não só por isso. O ponto é que a sala de chat, ela tem muitas classes. E classes essas que nós vamos utilizar dentro do Ajax. Então fica muito perigoso a gente digitar manualmente e às vezes vocês escreverem o nome de uma classe errado e dar erro mais pra frente e vocês não saberem o que está acontecendo. Então é preferível copiar, eu explicar cada ponto do HTML para vocês entenderem tudo que está ali. Nós vamos também revisitar esse HTML várias vezes, porque a gente vai precisar buscar informações, buscar elementos desses HTMLs dentro do Ajax. Então, vira e mexe, nós vamos voltar para esse HTML, entendendo ele cada vez mais, as classes e a funcionalidade de tudo que está lá, ok? Então, basicamente, vai ser assim. Eu vou pegar o código do HTML, vou colar ali, vou explicar para vocês o HTML, mostrar quais são as classes que vão ter utilizadas, ID, classes e assim por diante. E aí, sim, a gente consegue estar voltando para o desenvolvimento. Beleza? Então eu vou basicamente copiar aqui e mostrar para vocês tudo que nós vamos estar fazendo. Beleza? Deixa eu pegar aqui o código e vou mostrar para vocês.
Esse código, ele tem alguns HTMLs, alguns CSS fixos, né? CSS para criar estilização. Então, a gente vai vir aqui em index, home index, você já tem esse arquivo aqui pronto. Então, vocês vão colar aqui, beleza, esse vai ser o HTML. Então, aqui a gente tem alguns estilos, são estilizações basicamente pegando alguns IDs, pegando algumas classes, basicamente estilizando a lista de usuários, tudo bem certinho. Aqui embaixo, nós vamos ter, então, algumas partes, por exemplo, aqui. Esse aqui é o painel de usuários. Eu vou pegar e vou rodar o projeto pronto para que vocês consigam ter uma visualização do que é cada parte, né? Vocês entendam basicamente o que é cada parte e a gente consiga aí tá basicamente desenvolvendo. Então, eu tenho aqui, Carlos, essa é a parte de login, nós já fizemos na aula anterior, e temos aqui a parte do chat. E é o chat que nós estamos criando aqui com esse HTML. Então, essa primeira parte aqui vai ser a parte relacionada a essa parte de online, é a lista de usuários. E aqui nós temos o ID usuários online. Então, esse vai ser o ID que nós vamos utilizar para conseguir colocar as informações dos usuários online. Então, perceba que aqui é uma lista, mas dentro dessa lista não tem nenhum LI. Por quê? Porque vai ser colocado dinamicamente dentro do Ajax. No caso aqui, nós temos o Carlos, que é um LI que está dentro desse UL que temos aqui, que foi adicionado dinamicamente, ok? Então, essa aqui é a parte de listagem de usuários. Aí, nós temos aqui, essa é a parte onde vai aparecer o nome da sala e chat em tempo real, esse título aqui em cima. O nome da sala também vai vir dinamicamente, por conta desse ID nome sala. Tem aqui o ID usuário, nós vamos ter também esse ID usuário, que nós vamos estar utilizando mais para frente. Temos aqui o card body, aqui é basicamente essa parte aqui, que é a parte do nosso chat propriamente dito, onde vão ficar as mensagens, a parte do nosso input, botãozinho de emoji, enviar, sair da sala. O sair da sala, nós temos a ID do sair da sala, porque vai acontecer alguma coisa como quando clicarmos aqui. O botão de enviar também tem o ID de enviar, porque vai acontecer alguma coisa. Temos aqui o botãozinho de emoji, tem um ID que nós vamos utilizar, porque vai ser uma biblioteca diferenciada para conseguirmos ter os emojis ali, aquele quadradinho com vários emojis diferentes, igual quando nós temos dentro do celular. Então, temos aqui o botãozinho do emoji, que vai colocar essa div de emoji. Essa aqui é a div de emoji, onde vai aparecer todos os emojis. Esse daqui é o botãozinho que nós clicamos para que apareça essa caixinha de emojis. Temos o input, onde nós digitamos as mensagens. Então, é onde nós digitamos a mensagem, esse quadradinho aqui. Não, na verdade, esse input aqui é o nosso input para digitar a mensagem para enviar. É esse input aqui. Aqui é a área de mensagens, que é esse quadradinho aqui. E daí, dentro dessa área de mensagens, é onde vão ficar cada uma das mensagens. E essas mensagens vão vir dinamicamente. Por isso que essa div aqui está apenas vazia. Só tem a div, uma estilização, e ela está vazia. E, basicamente, esses estilos estão pegando algumas classes que nós temos aqui. Então, nós temos aqui a classe de mensagens, esse aí de mensagens, e está sendo buscado aqui o ID de mensagens, se não me engano, em algum lugar. Não, a área de mensagens está sendo buscada aqui. Nós temos o ponto mensagem, basicamente ela vai estar aqui localizada em algum canto, então a gente tem o ponto mensagem. Aqui ele tem alguns locais, aqui ó, esse aqui é o mensagem, ele está sendo buscado, e é basicamente isso. Temos as estilizações e toda a carcaça aqui da nossa tela de chat. Tanto que se nós salvarmos aqui a aplicação, deixa eu fechar a aplicação que está rodando atualmente, se eu rodo a aplicação, que é a aplicação que nós estamos utilizando no momento, nós vamos ver que a tela de index, a gente pode dar um /index aqui, não deu certo /index, porque nós temos que colocar /home /index. Prontinho, então essa aqui é a tela de chat, tem a parte de login, tem a parte do chat. Não está exatamente igual porque não tem o template que eu falei para vocês, né? O tema que nós vamos incluir dentro do projeto. Mas é basicamente isso. Botão de sair, botão de enviar, botão de emoji, que não está funcionando ainda por conta da biblioteca, a caixinha de mensagens, o digite a sua mensagem e a parte de online. Então é basicamente isso que nós queremos. Outro ponto que vamos desenvolver é o seguinte, a gente vai vir em Share, Underline Layout, e nós vamos tirar aqui esse footer, para não aparecer esse footer, que é esse footer aqui embaixo, a gente não precisa disso. E esses LIs também, porque daí a gente não precisa dessa parte que está aqui em cima, esse home e esse privacy, esses dois botões. Vamos deixar apenas chat signal ar. Então a gente tira esses dois LIs e aqui onde está chat signal ar curso vídeo, a gente coloca só chat signal ar, para nós entendermos o que é o projeto. Dou um hot reload, é para recarregar aqui, vamos ver. Aqui recarregou.
tirou a parte de cima, tirou a parte de baixo, ficou apenas o chat. Perfeito, a estilização está pronta, já entendemos o HTML. Vamos revisitá-lo algumas vezes quando estivermos lá dentro do Ajax, para entendermos melhor o que cada parte vai fazer, o que vai ser colocado em cada parte. Show de bola? Espero vocês então no próximo vídeo. Falou! Fala galera, beleza? Cristec aqui. No vídeo anterior, nós criamos esse layout do index, porém eu esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Dentro desse layout, aqui na parte de baixo, nós temos essa tagzinha aqui, que é a tag áudio. Esse áudio nada mais é do que aquele bip que acontece quando a gente recebe uma nova mensagem. Então, fulano enviou uma mensagem, as outras pessoas que estão naquela sala vão escutar esse bip, para serem notificados de que uma nova mensagem foi recebida. Então, nós precisamos desse áudio aqui. Então, nós colocamos uma tag áudio, por ser um áudio, um ID notificação áudio, porque ele vai precisar ser chamado dentro do Ajax, e colocamos um caminho aonde está esse áudio, que é basicamente no www.root, vai ter uma pastinha sounds aqui, bip.have, então a WAV. Então o que a gente vai acontecer agora? Eu vou passar esse link para vocês na descrição também. Esse link, ele vai nos levar a uma tela, onde nessa tela, um site, onde nesse site nós conseguimos baixar bips. Então tem vários bips aqui que você pode estar baixando. No meu caso, eu baixei esse daqui, Correct Insert Tone. Então você vem aqui em baixar, você vai automaticamente baixar o seu áudiozinho. Esse áudiozinho, você vai aonde você baixou esse áudiozinho. Então eu vou colocar ele aqui dentro de uma pasta. Beleza, então aqui está o meu áudiozinho, basicamente aqui. Baixou, você vai estar provavelmente na tela de downloads. E aqui eu vou colocar o nome BIP. Coloquei o nome BIP, vamos voltar para o nosso código. Aqui no www.root você vai criar uma nova pasta. Deixa eu parar o código que está rodando nesse momento. Você vai criar uma nova pasta, botão direito adicionar, e vai colocar o nome Sounds, exatamente como está aqui, Sounds. E dentro dessa pasta Sounds, botão direito, abrir pasta no gerenciador de arquivos. Você vai abrir a sua pasta. Aí você abre a pasta onde está o seu BIP, vai copiar o seu BIP daqui e vai colar dentro dessa pasta, que é a pasta do projeto. Prontinho, feito isso, agora o seu BIP está aqui. E é isso, agora esse caminho aqui se referencia ao caminho onde está o seu BIP. Então agora quando nós formos utilizar esse áudio, você já tem a sua informação, ok? Você pode escolher qualquer áudio que você quiser de dentro desse site. Então tem várias informações de notificação, vários áudios de notificação. Se você for verificar aqui tem várias coisas, vários áudios de notificação aqui, tem alguns outros sons, enfim, tem várias coisas que você pode estar utilizando, vai de qual som você achar melhor, basicamente você baixa e faz o mesmo processo. Agora, se você colocar um nome diferente, você só lembra de mudar aqui também, porque tem que estar igual ao nome que está dentro do arquivo, ok? E se você criar o nome de uma pasta diferente, mesma coisa. Aqui é o caminho que referencia a esse www.root e assim por diante. Show de bola? Só queria lembrar isso pra vocês, passar isso que eu tinha esquecido. Então, espero vocês na próxima aula. Falou! Ei, desculpa interromper, mas eu tinha que vir te dar essa notícia. Tá curtindo a didática? Quer alavancar seu portfólio e ganhar mais experiência? No nosso curso você aprende com projetos reais, práticos e passo a passo. Acesse o Vitalício, novos projetos adicionados constantemente e mais de 200 aulas para te deixar afiado no desenvolvimento. Ah, e tem certificado no final. Bora subir de nível? O link tá na descrição. Agora segue o vídeo. O que nós vamos fazer nessa aula é basicamente adicionar um tema dentro do nosso projeto. Se nós formos verificar o nosso projeto, ele ainda não está bonito. Ele está estruturado com HTML, um pouco de Bootstrap, mas bonito ele não está. Por quê? Porque no projeto pronto, ele tem um tema tirado do Bootswatch, que é um site. Então nós vamos pegar algum tema para estilizar melhor. Esses temas são baseados em Bootstrap também. Então ele coloca estilos dentro das próprias classes do Bootstrap. E como que nós adicionamos esse tema? Basicamente, nós pesquisamos por Bootswatch. Então, dentro de Bootswatch, esse daqui é o site, eu vou estar deixando na descrição para vocês acessarem. Nós temos diversos temas aqui, variáveis temas. Vocês não precisam usar o mesmo tema que eu, pode usar qualquer um, porque isso não interfere no desenvolvimento, apenas no layout. Tanto que agora eu acabei de ver que esse tema aqui é novo, eu vou até testar esse tema. Então, como que você faz para buscar por ele? Você clica aqui onde está o nome do tema, você baixa o tema. Clica aqui e vai em bootstrap.css. Vai começar o download. Eu vou também baixar o IET. O IET é o tema que eu estou usando no projeto pronto. Então, se você quer que fique exatamente o projeto pronto, você clica no IET e instala o IET. Então, eu baixei os dois. Posso vir aqui na minha tela de downloads. Esse primeiro Bootstrap aqui vai ser o do IET, se eu não me engano. Aqui não, esse é o Bright.
Então eu vou copiar o nome e vou mudar o nome do meu arquivo, Bright, e esse daqui é o IET. Show de bola, tenho meus dois arquivos aqui. Eu volto lá no meu projeto, posso fechar tudo que está aqui, posso parar o meu projeto também. E aqui no www.root eu tenho a pastinha CSS. Eu vou clicar com o botão direito, abrir pasta no gerenciador de arquivos, abrir a pastinha aqui. Agora eu abro a pasta onde eu baixei o meu Bright e o meu IET, copio esses arquivos e colo aqui dentro do CSS. Perfeito. Então agora dentro do CSS eu tenho o IET e tenho o Bright. Eu venho aqui em Views, Share, Underline Layout e aqui eu vou colocar o Bright. Então aqui onde está até então o site.css, que é o padrão, eu vou colocar o Bright, que é o primeiro estilo, o primeiro tema que eu baixei. Vou dar um play só para ver como que fica. Se ficar bacana, eu vou seguir com o Bright. Se não ficar bacana, eu vou para o outro. Ficou mais ou menos, né? Barra home, barra index. Vai do que você achar melhor, né? Eu não gostei muito. Como que fica o IET? Vou mostrar pra vocês. Eu gosto bastante do IET, a maioria dos projetos que eu faço é no IET. Se você acompanhou os outros projetos, você sabe que é esse o tema que eu curto. Então, cliquei no IET, ó, o IET fica assim, fica bem bonitinho. Ó, o home fica assim. Não, bem tranquilo. Agora tá bonito, que é o que nós queríamos. Show de bola? Então agora nós vamos seguir com esse tipo de estilo, esse tipo de tema. Você pode escolher o tema que você quiser lá de dentro do Bootswatch, pode testar vários temas para deixar o mais bonito possível na sua visão. E é isso. Então eu espero vocês nas próximas aulas, onde nós vamos começar o desenvolvimento propriamente dito do SignalR. Então é isso. Partiu! Nesse vídeo aqui nós vamos configurar o nosso SignalR. Então nós vamos instalar o pacote do SignalR, criar o hub que é necessário, porque é onde basicamente todos os clientes vão se conectar, e a partir do momento que todos os clientes se conectam a esse hub, qualquer informação que acontecer dentro do hub notifica todos os clientes. Então o hub é basicamente isso. Então nós vamos configurar o programa CS para incluir o SignalR a partir da biblioteca que nós vamos baixar, do pacote que nós vamos baixar, e vamos configurar o nosso hub, que é a salinha onde todos os clientes, todos os usuários vão se conectar para aí sim receberem todas as notificações. Então o primeiro ponto que nós precisamos é baixar esse pacote. Nós vamos baixar esse pacote aqui dentro de ferramentas mesmo. Então ferramentas, gerenciador dos pacotes do NuGet, gerenciar pacotes do NuGet para a solução. Então aqui vamos vir em procurar e vamos colocar esse nomezinho aqui. Esse nome eu vou deixar na descrição para vocês também, para vocês terem certeza que estão baixando o pacote correto do SignalR. É o Microsoft ASP.NET Core SignalR. Microsoft ASP.NET Core SignalR. Clica aqui, estou baixando a versão mais estável, mais recente, mas se você estiver assistindo esse vídeo mais pra frente e tiver outra versão mais estável recente, você usa a minha, 1.2.0. Beleza? Clica no projeto, instalar, aplicar, eu aceito. Show de bola, SignalR instalado. Então agora nós vamos configurá-lo dentro do program.cs. Clica no program, em cima de var app builder.build, eu vou colocar um builder.services.add SignalR. Pronto, só isso que eu tenho que fazer aqui na parte de cima. Builder Service Add SignalR, já vai fazer a referência aqui em cima, não fez a referência ainda, provavelmente vai fazer aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Embaixo de App Controller Route e em cima de App Run, eu vou colocar app minúsculo, né? app.maphub e /chat. Agora, qual vai ser o hub que eu vou mapear? É uma classe que eu tenho que criar, que vai ser considerada o meu hub, e é o que eu vou colocar aqui dentro. Então eu já posso colocar aqui chat hub, que é um nome que eu vou dar para essa classe, mas nós vamos criar ainda. Então eu vou vir aqui em Models, e aqui em Models não, vamos criar uma pasta diferente. Eu vou adicionar uma nova pasta, e eu vou chamar de Hubs, que são os hubs que eu tenho, eu posso ter mais de um hub. Dentro dos hubs, eu vou adicionar uma classe aqui dentro. Eu vou colocar Chat Hub, que é exatamente o nomezinho que nós colocamos aqui. Criei o Chat Hub. E esse Chat Hub, ele tem que herdar de Hub, porque ele vai ser um Hub. Então vai ser esse Hub aqui do Microsoft ASP.NET Core SignalR. Prontinho. Então agora ele se transformou num Hub SignalR. Agora em Program, aqui onde está dando um erro, Ctrl ponto, using Chat SignalR curso vídeo, que é o nome do meu projeto, .hubs, que é a pastinha que eu acabei de criar. Lá de dentro ele vai buscar esse arquivo Chat Hub. Então agora sim, ele fez os imports.
Ele importou aqui o nosso hub e nós podemos estar utilizando. E aqui no Chat Hub ele importou aquele ASP.NET Core SignalWire que nós acabamos de instalar. Show de bola! Então agora a configuração do hub, ela está pronta. Nós já temos um hub, onde esse hub, as informações que nós criarmos aqui, os usuários que se conectarem a esse hub vão conseguir estar se comunicando entre si em tempo real. Então a gente criou as configurações do SignalWire para nós seguirmos com o projeto. Para essa aula é isso. Eu espero vocês na próxima, onde nós vamos começar a popular essa classe aqui com vários métodos que informam quando nós entrarmos na sala, quando nós sairmos da sala, para enviar mensagem, para receber mensagem e assim por diante. Então eu espero vocês nas próximas aulas, onde nós vamos aperfeiçoar cada vez mais o nosso desenvolvimento. O que nós vamos fazer nessa aula é o seguinte. Se vocês se lembrarem, nós temos a view de login. E dentro da view de login, nós temos esse botãozinho de entrar na sala. E quando eu entro na sala, eu basicamente coleto as minhas informações de usuário e a sala da onde eu estou entrando salva essas informações para que essas informações possam ser acessadas dentro da sala, dentro da tela de index, que é esse hub aqui, que é a nossa sala basicamente, o nosso chat. Então eu tenho que primeiro, quando eu clico nesse botão, gravar essas informações dentro de alguma variável que seja acessada dentro dessa sala de chat e aí sim me redireciono para essa sala de chat. Então tudo isso vai ser feito com Ajax. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou vir em www.root, eu tenho o JS, tenho esse JS padrão que é utilizado em todas as telas e aqui dentro eu vou criar uma nova pasta. Essa nova pasta que eu vou criar, eu vou dar o nome de login, que é da tela de login. Eu vou separar os JS. Porque eu vou ter um JS que é específico lá para a sala de chat e vou ter um JS específico agora para a tela de login. Assim fica separado e eu sei exatamente a funcionalidade referente a que tela que é. Então eu sei que que o JS de login é uma funcionalidade, é um JS focado na tela de login. Eu sei que quando eu tiver o JS da parte de chat, aquele JS é focado para a tela de chat. E assim fica melhor para dar manutenção, para criar novas funcionalidades e assim por diante. Então, dentro de login, eu vou criar um novo item, então adicionar novo item, e esse novo item eu vou dar o nome de login.js, login com L minúsculo, tá? Então, lembra disso. Por que lembra disso? Porque aqui dentro de login, aqui na parte de baixo, eu vou precisar adicionar essa seguinte diretiva. Eu vou precisar adicionar a seguinte diretiva, um script, um src, e dentro desse src eu vou colocar coloco um til, barra, entro em JS, barra, entro em login, que é o nome da pasta. O nome da pasta é com L maiúsculo. Barra, dentro de login eu pego o login JS, que é o L minúsculo. Basicamente dessa forma, eu tenho que colocar isso daqui aqui. E vou precisar colocar mais uma referência de jQuery, que é essa referência aqui. Vai estar na descrição para vocês, essa referência vocês colocam em cima. Porque tem métodos que nós podemos acabar utilizando dentro do login JS, que nós precisamos daí de um jQuery mais atual. Então daí a gente já coloca esse jQuery aqui para estar utilizando. Então podemos salvar. Agora sim, a gente pode abrir essa tela de login aqui. Posso fechar o index e deixo apenas o login. Login e o login JS. Agora, o que a gente vai fazer nesse login JS? Primeiro, nós vamos dar um document.getElementById e eu vou colocar o entrar na sala, exatamente dessa forma. E eu coloco ponto onClick é igual a function e essa função vai acontecer alguma coisa. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei algum elemento que tem o ID entrar na sala e coloquei um método de onClick, um evento de onClick, ou seja, quando eu clicar nesse elemento, essa função aqui vai acontecer. Que elemento é esse entrar na sala? É esse elemento aqui, que é esse botão, porque esse é o elemento que tem o ID entrar na sala, que está escrito exatamente dessa forma, então exatamente dessa forma que tem que estar aqui. Então eu peguei esse elemento que foi o botão, coloquei um evento de clique. Se eu clicar nesse botão, esse evento vai acontecer, essa função vai acontecer. E o que tem nessa função? Seguinte, eu vou criar uma const usuário, uma variável usuário. Essa variável usuário vai ser um document.getElementById usuário.value. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, agora com o nome sala. Porém aqui
vai ser nome sala também. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando algum elemento que tenha o ID usuário e algum elemento que tenha o ID nome sala e estou pegando o valor de dentro desse elemento. E esse valor eu estou colocando dentro da variável usuário e dentro da variável nome sala. Que elementos são esses? Basicamente aqui, esse input é o input de usuário. Então o valor que estiver dentro desse input, quando eu clicar dentro de entrar sala, eu vou colocar dentro dessa variável. Agora, qual que é o nome sala? É o select. Então, o item que eu tiver selecionado, eu vou pegar o valor desse item e vou colocar dentro de nome sala. Simples assim. Agora eu tenho as informações que eu digitei, tanto do usuário como também a sala que eu selecionei que eu quero entrar. E agora aqui embaixo eu vou colocar um session.store, set item, e vou colocar o nome usuário e a informação usuário, que é essa variável aqui. Posso copiar esse cara, colocar aqui embaixo, nome sala. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou salvando numa seção. Por que eu estou salvando nessa seção? Para que eu possa ter acesso em outras telas. Então, eu basicamente peguei o dado do usuário que está se logando, a sala em que ele está se logando e estou salvando numa seção. Tendo salvo nessa seção, eu posso coletar essa informação lá dentro do index. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá com esse tracinho, não sei por que, o que aconteceu nesse desenvolvimento que ficou com o tracinho. Mas de toda forma, desconsidere esse tracinho, esse é o projeto já pronto, isso não vai acontecer no projeto que nós estamos desenvolvendo. Então aqui eu coloco Cris, por exemplo, e eu entrei na sala Esportes, A partir do momento que eu dei um entrar, eu salvei o nome Cris e salvei a sala Esportes dentro do Session Storage. Então, se eu vir em inspecionar, vir aqui em Application, então Application aqui em cima, Session Store, eu vou ter a minha seção. Então, eu tenho o nome sala Esportes e usuário Cris. Então, dentro dessa aba aqui, eu tenho uma seção. Se eu abro uma outra aba e coloco Carlos, que também entrou na sala Esportes, dentro dessa outra aba, eu vou ter uma outra seção. E essa outra seção, aí me fala do Carlos e desse Esportes. Então, cada abinha é uma seção diferente, com um usuário diferente. É como se eu especificamente estivesse me logando. E é por isso que a gente está usando o Session Store. Porque daí essas informações, elas são deixadas salvadas ali no navegador e podem ser acessadas dentro do JS lá da minha sala, lá do meu index, lá do meu chat. Ok? Então é por isso que a gente salva essas informaçõões aqui. E depois que eu salvei, basicamente o que eu tenho que fazer é um location.href e eu vou lá para /home/index. Então eu estou me redirecionando para essa tela aqui. E daí sim nós vamos ter o JS que vai buscar essa solicitação, vai buscar o que tem dentro do Session Store e assim por diante. Mas é o que eu estou fazendo. Basicamente eu entrei na sala, eu peguei os dados que foram selecionados, salvei no Session Store e fui para o window location href home index. Vamos testar isso daí. Eu vou dar um play na aplicação. Vamos dar um play na aplicação, está carregando aqui, vai abrir nossa aplicação e nós vamos tentar nos logarmos. Então aqui, eu vou abrir o inspecionar, vou deixar o inspecionar aqui do ladinho, vou vir em Application, Session Store, não tenho nada aqui. Então eu vou colocar Crislane e aqui no selecionar sala vai ser música. Eu entro, prontinho, eu vi, foi redirecionada para essa tela e no Session Store agora eu tenho o usuário Crislane e o nome sala. Então está funcionando. O que a gente queria com essa aula está funcionando. E perfeito. Agora sim, vamos passar para o restante das aulas, onde a gente vai continuar o desenvolvimento. Espero vocês lá. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos começar a mexer no nosso hub. Vamos criar alguma funcionalidade lá dentro do SignalWire propriamente dito. Primeiro, nós vamos fazer algumas configurações. Então, a gente vai vir aqui em Login. A gente vai vir aqui em Index. E nós vamos criar o JS para esse index aqui. Então, aqui, dentro de JS, nós vamos adicionar uma nova pasta. E essa nova pasta nós vamos chamar de Chat. E dentro de Chat, vamos adicionar um novo item, que vai se chamar Chat com C minúsculo, chat.js. Ok. Aqui em Login, nós já temos essas referências, tanto o jQuery como esse script aqui embaixo. Vamos copiar ele e colocar aqui dentro do meu index. Então, coloquei aqui na parte de baixo e só vou mudar a referência. Aqui eu vou para a sala de chat e vou buscar o arquivo chat.js, ok? Então, eu coloquei o til, entrei na pasta JS, entrei na pasta chat e peguei o arquivo chat.js e incluí o JavaScript.
Show de bola. O chat.js começa com esses scripts aqui. Eu posso simplesmente apagar. Show de bola. Então eu vou deixar o meu index aberto, vou deixar apenas o meu chat.js aberto e vou deixar também o meu hub aberto que nós criamos, o chat hub. E é basicamente agora com isso que nós vamos estar desenvolvendo as nossas atividades. O que nós vamos criar aqui é o nosso método de entrar na sala. Então, quando eu entro na sala, você percebe que eu entro na sala e todos os outros da sala recebem uma mensagem falando fulano entrou na sala. E é isso que eu quero desenvolver. Então, eu vou criar aqui um public async task, porque eu vou conseguir criar métodos assíncronos para aguardar que certas situações ocorram, para daí sim seguir com o código. É muito importante isso aqui no Chat Hub com o SignalR, porque são processos que podem levar tempo. Então eu preciso colocar um await na frente para dizer, ó, independente do tempo que levar, eu vou esperar para seguir com o código, porque se eu seguir com o código antes que determinada tarefa termine, vai dar problema, vai dar erro. E esse método vai ser o entrar sala. Então vai ser o entrar na sala. Para eu entrar na sala, o que eu preciso? Eu preciso saber a sala em que eu estou entrando, como também eu preciso saber o usuário que está entrando na sala. Eu preciso dessas duas informações. E aqui em cima a gente vai criar uma lista também, porque é um dicionário na realidade. O dicionário vai ser um private, static, read-only, dictionary. Vamos colocar aqui. Eu já explico o porquê desse dicionário. Dictionary. E aqui nós vamos ter o seguinte dicionário. Primeiro, nós vamos ter uma string e dentro, a próxima informação vai ser um outro dicionário com uma string, tracinho, string. Esse vai ser o salas. Salas, igual a new. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, quando eu entro numa sala ou quando eu realizo diversas outras informações, o que eu quero salvar? Eu quero salvar a sala em que eu estou entrando, como também quero salvar o código do usuário, que é um ID único que ele tem quando ele está conectado. É o código de conexão que é único a cada aba que eu entro e a cada refresh que eu dou esse código é trocado. E eu quero salvar então a informação da sala e desse usuário. Então eu quero salvar o nome do usuário, o connection ID desse usuário e a sala em que ele está entrando. Então aqui eu coloco a sala, qual sala que é? Então eu quero a sala Sports. Dentro da sala Sports eu vou ter o código ID de quem? Do Carlos. Então eu vou ter o nome Carlos e o connection ID do Carlos. Então eu consigo, dentro da sala, saber que eu tenho o Carlos ali dentro. Da mesma forma que dentro da mesma sala, eu posso ter a Patrícia e o código ID da Patrícia. Eu posso ter o Fernando e o código ID do Fernando e o nome Fernando. E assim, dentro da sala de música. Enfim, vai ser basicamente nesse sentido. Nós vamos criar aqui e vai dar para entender melhor. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou fazer um if salas. Salas é esse dictionary aqui. Salas, ponto, contains que, sala. Ou seja, dentro desse dicionário, alguma vez eu já adicionei alguém a essa sala? Existe, por exemplo, alguém dentro da sala de esportes? Se tiver alguém na sala de esportes, significa que já tem uma chave sala, ou seja, uma sala esportes. Então eu já adicionei alguma pessoa à chave de esportes, que foi a essa sala. Então eu estou verificando, tem alguém dentro daquela sala? Existe já essa sala dentro do dicionário, que pode ser a sala esportes? Então, sala esportes, música, qual for, existe alguém já naquela sala? Aquela sala já existe dentro do dicionário? Se existir, vai retornar true. Se retornar true, significa que essa exclamação vai transformar para false e não vai entrar dentro do if. Agora, se retornar false, ou seja, não existe essa sala ainda, ninguém lá dentro, ela vai retornar false, essa diretiva, e a exclamação vai mudar para true. Ou seja, nos casos em que a sala não existe, eu vou entrar dentro desse if. E se eu entrar dentro desse if e a sala não existir, o que eu vou querer fazer vai ser o seguinte. Eu vou querer, dentro dessas salas, dentro dessa propriedade aqui, dentro dessa variável aqui, eu vou pegar e vou adicionar a chave sala. Ou seja, esportes, música e assim por diante. Eu estou criando essa sala, estou criando essa chave dentro do dicionário e vou criar ela vazia. Então, é um dicionário vazio. Mas eu adicionei a sala. Agora só resta colocar pessoas dentro dessa sala. Perfeito. Feito isso, eu posso vir aqui embaixo e agora criar os salas.sala. Então, para essa chave que eu criei aqui em cima, eu vou colocar valores. O primeiro valor que eu vou colocar é o context ponto connection ID. Context ponto connection ID.
o que é esse context.connectionID? Esse context, ele vem de hub, que é justamente o que nós estamos herdando aqui. E esse connection ID é justamente aquele ID único da conexão. Então, se eu entrei numa aba com o Carlos, ele vai ter o seu próprio connection ID. Então, se eu entrar em outra sala com o Rodrigo vai ter outro connection ID único dele, ok? Então, esse connection ID é o que diferencia cada uma das salas, cada um dos usuários de dentro da sala. Show de bola? Então, eu falei que dentro da sala de esportes, vamos usar o exemplo de esportes aqui. Então, eu estou mandando esportes e estou mandando o Carlos. Ele está tentando entrar na sala de esportes. O Carlos tentando entrar na sala de esportes. Show de bola. Eu fiz uma verificação. Dentro do meu dicionário, que é incluso dentro do dicionário, a sala, a connection ID de quem está entrando e o nome do usuário de quem está entrando, existe a sala esportes? Se existir a sala esportes, beleza, não precisa criar a sala esportes. Agora, não existe a sala esportes, então eu estou criando a sala esportes vazia, sem nenhuma pessoa. Aí, depois que eu criei essa sala esportes, se eu criei essa sala esportes, aqui embaixo eu vou começar a popular. Se existe a sala esportes, eu vou simplesmente colocar uma pessoa lá dentro. Se não existe, eu vou colocar a primeira pessoa lá dentro. Indifere, ok? Basicamente, estou colocando alguém lá dentro dessa sala esportes. Então, eu estou colocando o ID de conexão daquela pessoa, que é o identificador único dela, e estou colocando também o usuário, que é uma string usuário. Essa string usuário nada mais é do que o nome do usuário, que é o nome que eu salvei aqui, ó. No momento em que, no login JS, no momento em que eu entrei na sala, eu peguei o usuário que foi digitado naquele input, que foi ou Carlos, ou Crislaine, ou Eduardo. Esse nome é o nome que está sendo enviado aqui para dentro. Então, eu estou colocando tanto o connection ID daquele usuário, como o nome daquele usuário. Show! Então, dentro desse dicionário, dentro dessa chave sala, que seria o esportes, agora eu tenho o Carlos, que é o exemplo que nós estamos utilizando. Feito isso, a gente pode continuar. Então, agora eu já tenho, teoricamente, nessa sala, o usuário. Mas eu não adicionei ele na sala propriamente dito. Em nenhum momento eu falei para o meu hub, eu adicionei alguém na sala, avisa os demais. Não, eu simplesmente criei uma variável aqui que eu posso estar utilizando em outros métodos para saber dizer quantas pessoas tem na sala, quem são as pessoas que estão na sala, apenas para utilizar aqui dentro do hub. Mas em nenhum momento eu usei o signal AR para dizer, ó, fulano entrou nesse grupo, entrou no grupo esportes, entrou no grupo geral e agora eu quero que você avise todas as outras pessoas que estão nesse grupo que tal pessoa entrou. Eu não fiz isso ainda e é o que eu vou fazer. Então primeiro eu vou dar um await groups.add to group async. Então agora sim eu estou incluindo no grupo alguém. Quem que eu estou incluindo no grupo? O context.connectionID. Então eu estou incluindo a conexão ID desse usuário que entrou, que é única. Então eu estou adicionando esse identificador único ao grupo. Agora, aonde? Qual que é o nome do grupo? O grupo é a sala. A sala nada mais é do que o grupo. É a sala esportes, é o grupo esportes. É a sala música, é o grupo música. Então eu estou pegando esse usuário, essa conexão ID única desse usuário que se conectou e estou colocando dentro da sala de esportes. Ok, ele está adicionado ao grupo. Agora ele está ali, está do grupo. Agora como que eu falo para as pessoas que ele entrou no grupo? Porque eu preciso avisar todas as outras pessoas que estão nessa sala que ele entrou no grupo. Nesse momento, eu ainda não avisei. A única coisa que eu fiz foi colocar ele dentro do grupo. Para avisar, eu dou mais um await, clients, porque eu vou estar avisando os clientes, others in group. Em que grupo? No grupo sala. Então, as pessoas que estão no grupo sala, eu vou mandar uma mensagem, que vai ser a mensagem sistema. E aqui eu vou colocar o texto, qual a mensagem que vai estar qual a mensagem que eu estou enviando. Eu vou enviar o usuário, que é o nome do usuário, entrou na sala. Simples assim. O que isso está fazendo? Eu estou pegando os clientes nada mais são do que as pessoas que estão no grupo. Eu quero avisar as outras pessoas que estão dentro desse grupo e vou enviar essa mensagem aqui. Por que as outras pessoas? Porque se eu entrei na sala, eu não quero receber a mensagem falando que eu entrei na sala. Eu quero que as outras pessoas recebam essa mensagem. Porque pra mim é óbvio que eu entrei na sala. Eu entrei no chat, o chat apareceu ali em cima que eu tô na sala tal. Enfim, eu não preciso dessa mensagem. Eu quero avisar as outras pessoas que estão no grupo, não eu mesmo. Então eu quero avisar apenas as outras pessoas. Então eu tô pegando os clientes, estou avisando as outras pessoas do grupo. Que grupo? O grupo sala, que é o grupo que foi me repassado, esportes, música, seja lá o que for, e estou enviando uma mensagem.
essa mensagem tem esse nome aqui. Então, quando ela for escutada, quando eu for escutar essa mensagem, eu preciso escutar por esse nome aqui. E essa mensagem vai estar enviando o quê? Fulano entrou na sala. Simples assim. Agora que eu já estou enviando essa mensagem, eu preciso de alguma forma escutar essa mensagem para coletar essa mensagem e mostrar em tela. Aonde que eu faço esse processo? Eu faço esse processo dentro do ChatJS. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Espero vocês lá. Ei, desculpa me interromper, mas eu tinha que vir te dar essa notícia. Tá curtindo a didática? Quer alavancar seu portfólio e ganhar mais experiência? No nosso curso você aprende com projetos reais, práticos e passo a passo. Acesse o Vitalício, novos projetos adicionados constantemente e mais de 200 aulas para te deixar afiado no desenvolvimento. Ah, e tem certificado no final. Bora subir de nível? O link tá na descrição. Agora segue o vídeo. Fala galera, Cristec aqui. No vídeo passado nós paramos exatamente aqui. Nós criamos dentro do nosso hub o método de entrar na sala, enviamos a informação que vai estar sendo escutada com esse nome aqui, mensagem sistema. Então o nosso JS vai estar procurando escutar quando essa mensagem sistema for enviada. Foi enviada, ele pega essa informação, o usuário entrou, fulano entrou na sala e beleza, ele mostra em tela essa mensagem. Então a mensagem, a informação, o SignalR já está enviando para o servidor, já está enviando para os clientes, ó. Isso aconteceu, já envia automaticamente em tempo real para o cliente. Agora a gente precisa escutar essa mensagem e fazer alguma coisa com ela. E isso vai ser no chat.js que nós criamos na aula anterior. Então como que a gente vai começar o desenvolvimento desse chat.js? Primeiro, vamos criar uma função. A partir do momento que o sistema estiver carregado, tudo estiver carregado, essa função vai ser rodada. Então, digamos que carregou toda a minha aplicação, tudo certinho, essa função vai ser rodada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu já sei que lá do login.js, eu coloquei num Session Store o usuário e o nome da sala. Então, eu sei que usuário que está entrando na sala e sei em que sala esse usuário está entrando. Então, eu tenho que pegar essas informações agora. Então, eu vou fazer aqui um const, o usuário, é igual a sessionstore.getItem. Então, eu vou pegar um item de dentro da Session Store e vou pegar o item usuário. Por que usuário? Porque a chave que eu coloquei esse usuário, quando eu coloquei dentro do Session Store, eu coloquei a chave usuário. Então, eu estou buscando pelo valor dentro dessa chave, que é o usuário. Então, essa é a chave. E embaixo, eu vou ter mais uma, que vai ser o nome sala. Nome sala. Nome sala. Então, agora eu tenho o usuário que está entrando na sala e tenho o nome da sala onde esse usuário está entrando. Posso fazer uma verificação do seguinte, usuário ou sala, ou seja, não existe o usuário ou não existe a sala, algum dos dois não foi preenchido. Se não foi preenchido, eu coloco um window location.href e eu volto lá para o /home/login. Não tem como eu entrar no chat se eu não tenho o nome do usuário e não tenho a sala. Não dá. Eu preciso dessas duas informações para entrar dentro do chat. Então, se não tem as informações, eu volto para o login para a pessoa preencher. Próximo, eu vou colocar um var connection e eu vou criar a conexão com o hub. Então, agora o que eu preciso é me conectar com o hub. Eu preciso fazer essa conexão para eu entrar dentro da sala do hub e aí sim ser possível que eu escute as informações que são enviadas pelo hub, que nem essa informação que foi enviada quando eu entrei na sala. A mensagem sistema é uma informação que foi enviada. Eu preciso conseguir me conectar a essa sala, a esse chat, para conseguir escutar essa mensagem. Show de bola? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, var connection, e eu vou colocar new signalR ponto hub connection builder ponto with url/chat.build. Aí você me pergunta, tá, mas da onde que tu tirou o /chat? Cara, lembra lá no início, program.cs. Quando a gente criou aqui o chat, a gente colocou /chat aqui. Então é esse /chat que a gente está colocando aqui.
chat minúsculo, aliás. Então aqui a gente colocou o Chat Hub. O Chat Hub, que é a nossa classe, onde nós criamos o nosso método entrar sala, ele é acessado através do /chat. Então eu estou criando uma conexão para o /chat. Então eu estou dentro agora da minha classe Chat Hub, onde eu posso escutar os métodos que lá dentro estão. Show de bola? E agora outra coisa que eu tenho que fazer é startar essa conexão. Então eu vou colocar basicamente um connection.start. Startei a conexão. E agora, depois que eu startei a conexão, o que acontece? Then é o que acontece. Eu vou criar uma function e essa function vai realizar alguma coisa. Então, dentro dessa function, eu vou realizar alguma situação. E o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar um ponto cat. Se eu coloco um ponto cat, é se caso algum erro acontecer. Se algum function... Na verdade, nem preciso colocar essas chaves aqui. Eu já coloco aqui dentro. Function, algum erro acontecer, eu abro um método. Agora sim, se vir um método, eu simplesmente dou um return console.error, o erro que aconteceu, .toString. Então, beleza, eu tentei startar a conexão. Se deu problema, eu caio no cat, dou um console log com o erro que aconteceu. Agora, se não deu nenhum erro, eu vou executar alguma coisa aqui dentro. O que eu quero? Eu quero chamar por esse método aqui. Porque se eu entrei nessa sala, e startei a conexão, se aconteceu de eu entrar aqui nesse método, significa que eu estou entrando numa sala. Show, eu estou dentro de uma sala, eu startei uma sala. E para startar uma sala, eu preciso chamar esse método entrar sala aqui. Então eu preciso invocar esse método. Então eu vou colocar um connection, que é a minha conexão com o hub.invoke. Eu estou invocando um método. Que método eu estou invocando? Entrar sala. Eu coloquei entrar sala só, né? Entrar sala, eu estou invocando esse método aqui. Posso até mudar aqui, entrar sala, entrar na sala. Entrar na sala, eu estou invocando esse método. Então, é exatamente o nome do método que eu tenho aqui no Chat Hub. Eu estou invocando esse método aqui. Beleza, invoquei o método. Para invocar o método, eu preciso passar algumas informações. Eu preciso passar a sala e o usuário. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu colocar aqui, que eu acabei tirando. Epa. Coloca aqui, ok. Eu preciso passar a sala e o usuário. Então, eu coloco aqui sala e usuário. Da onde vem essas variáveis? Aqui de cima, ok? Ele vem aqui de cima. Eu posso até colocar, ao contrário de nome sala, coloca só sala. Então, eu estou passando a sala e o usuário. Show de bola. Estou passando no método que eu estou invocando. Invoquei. Agora, se der algum erro, também, algum cat. Dentro desse cat, eu tenho uma function. E essa function simplesmente vai dar um return console erro.toString. Então, show de bola. Eu estou invocando esse método. Esse método vai fazer o quê? Vai pegar a sala, vai pegar o usuário, vai ver se existe alguma chave dentro do dicionário com essa sala. Se não existir, ele vai criar o dicionário vazio. Aí ele vai incluir dentro da sala o connection ID desse usuário que está entrando e o nome desse usuário. Vai adicionar esse usuário a essa sala, a esse grupo. Depois ele vai enviar para todas as outras pessoas do grupo uma mensagem. E ó, essa mensagem tem essa chave aqui. Agora, eu invoquei essa mensagem, mas em nenhum momento eu estou escutando o retorno dessa mensagem, que é esse mensagem sistema. Em nenhum momento eu estou escutando para receber esse retorno com a mensagem do usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escutar. Então, aqui fora do start, eu vou basicamente dar um connection.on mensagem sistema. Agora eu estou escutando pela mensagem sistema, porque eu estou me conectando e estou on, estou ativa dentro do chat, estou ativa querendo escutar um monte de coisa, todas as mensagens que ele vier me falar. Agora a mensagem que ele me falou foi o mensagem sistema. Então esse método aqui especificamente está escutando pela mensagem sistema. Quando eu invocar o entrar sala e ele retornar o mensagem sistema, isso daqui vai ser ativado. Pô, ele mandou o mensagem sistema, então eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Uma função. Que função é essa? Essa é a função aqui. Essa função recebe o quê? Uma mensagem. Por que ela recebe uma mensagem? Porque quando eu invoquei o entrar na sala, ele está enviando alguma coisa na chave mensagem sistema e o que ele está enviando é a mensagem o usuário entrou na sala.
show de bola, eu estou recebendo essa mensagem que ele está enviando. Agora, que eu recebi essa mensagem que ele está enviando, eu vou fazer alguma coisa com ela. Então, eu vou fazer um const, área mensagens, const, área mensagens, vai ser igual a document.getElementById, área mensagens. Eu já explico tudo isso, vamos escrevendo. Const msg sistema é igual a document.createElement, div, estou criando uma div automaticamente pelo Ajax. msg sistema.classList.add mensagem sistema. Adicionei uma classe a essa div que eu acabei de criar. msg sistema.textContent. Vou colocar uma classe, vou colocar o sistema, para dizer que é o sistema que está enviando, e a mensagem que ele está enviando é o que está vindo de dentro da minha chamada do mensagem sistema, que é essa mensagem aqui. O usuário entrou na sala, que está agora dentro dessa variável, eu coloquei ela aqui. Beleza. Área mensagens.appendChild, msg sistema, área mensagens.scrollTop, igual área mensagens.scrollHeight. O que eu fiz aqui, cara? Basicamente o seguinte. Eu peguei o áreas mensagens. Se eu abro o meu chat, meu index, dentro do meu index, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter algum elemento que tem o ID área mensagens. Então, eu venho aqui, áreas mensagens, vamos ver aqui. Esse é o elemento áreas mensagens. Esse daqui nada mais é do que aquele quadradão onde vai mostrar as mensagens. Se eu mandar oi, ele vai ficar ali como um balãozinho. Se outra pessoa mandar oi, vai ficar um outro balãozinho cinzinha. Então, é a caixa de mensagens, é o display de mensagens. Eu peguei esse display de mensagens e coloquei dentro de área mensagens. Aí eu criei uma variável, mensagem sistema, e ele é uma div. Então, eu criei uma div qualquer, basicamente criei uma div, tag de abertura, fechamento, adicionei uma classe a essa div, mensagem sistema. Por que eu adicionei essa classe? Porque provavelmente eu tenho uma estilização para esse mensagem sistema. Um text align center, um font style, italic, uma cor para ela, uma margem. Eu adicionei tudo dentro dessa classe. Então, eu incluí dentro dessa div essa classe. E coloquei um texto dentro dessa div. Um sistema, que é fixo, e a mensagem variável que vem de dentro do meu chat hub, que tem o nome do usuário que entrou e a mensagem entrou na sala. Então, eu simplesmente concatenei sistema com essa mensagem que veio do SignalR. Agora, a área mensagens, que é essa área onde vai ficar o bloco de mensagens, eu adicionei dentro dessa área mensagens a div que eu criei. Então, eu coloquei essa div com tudo escrito e com a classe adicionada dentro dessa área mensagens. E depois eu dei um scroll, para colocar o scroll em cima, mudar o scroll, porque pode ter várias mensagens, né? Então, eu fiz o scroll para ele ir para a mensagem atual, ok? E é basicamente isso. Porém, uma coisa que nós temos que lembrar, o Ajax, especificamente, ele não sabe o que é SignalR, Hub Connection Builder, ele não tem essas coisas. Então, a gente precisa adicionar. Então, a gente vai vir aqui em Views, Share, Underline Layout, e vamos colocar um script aqui para falar, ó, você vai utilizar SignalR dentro do seu desenvolvimento. Então, aqui na parte de baixo, onde tem os scripts, a gente vai adicionar esse script aqui. Então, a gente adiciona esse script aqui e podemos adicionar também o script do JS. Coloco o script do JS. Vou colocar até aqui em cima. O script JS para começar. E daí o meu SignalR. Esses dois links vão estar disponíveis para vocês na descrição desse vídeo aqui. Então, como eu disse, esses links aqui vão estar para vocês na descrição. E agora vamos tentar testar. Eu vou dar um play na aplicação e vamos tentar testar para ver se já está funcionando. Já é para funcionar. Quando um usuário entrar dentro de uma sala, ele entra ok. Se outro usuário entrar, é para aparecer uma mensagem falando fulano entrou na sala. Então, aqui rodou na nossa aplicação, eu vou entrar como o Caio. Ele vai entrar na sala de esportes, entrou na sala de esportes. Agora eu vou copiar, colar aqui e vou colocar Lorena também entrou na sala de esportes. Não apareceu a mensagem, provavelmente tem algum erro. Então vamos voltar lá no nosso código
Então, basicamente, vamos vir aqui em chat. Eu estou rodando o entrar na sala, que é o chat hub. Estou entrando daí aqui no connection, escutando mensagem sistema, que é o que está vindo de cá. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá escrito errado, é document. Se eu escrever errado algum erro aqui dentro, ele vai dar problema na conexão, porque ele vai fechar a conexão daí. Então, eu preciso estar com tudo escrito certinho. Vamos parar o nosso código e vamos rodar novamente, só para certificar se era isso mesmo e se agora vai funcionar. Voltando aqui, eu vou entrar com o Caio na sala de música e vou entrar com a Lorena na sala de música. Agora eu venho no Caio, sistema, Lorena entrou na sala. Em tempo real eu consegui colocar essa mensagem dentro pro Caio. Então ele sabe, Lorena entrou na sala, show de bola. Eu posso também colocar mais pessoas. Então eu vou colocar agora o Lucas. O Lucas também vai entrar na sala de música. Agora a Lorena recebe que o Lucas entrou na sala de música e o Caio recebe que o Lucas entrou na sala de música. E outra, isso é separado por sala. Então se eu coloco o Rodrigo e o Rodrigo entrar na sala de esportes, ninguém sabe que o Rodrigo entrou na sala de esportes. Por quê? Porque eles estão na sala de música. Então já está funcionando. As salas já estão específicas, separadas, e eu já consigo mandar uma mensagem em tempo real para o meu usuário. Então o SignalR já está funcionando. Vamos para as próximas aulas, onde a gente vai criar cada vez mais funcionalidades. Espero vocês lá. Falou! Então, galera, essa foi uma prévia do módulo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem um projeto completo, passo a passo, como que tudo é feito, até a sua finalização, o link do curso está na descrição e eu tenho certeza que além desse projeto aqui, vocês vão aprender vários outros em Web API, Blazor, Angular. Tem um módulo completo de SQL Server, ASP.NET MVC, sem contar que vários outros módulos são lançados constantemente. Então, se você quer aprender isso e muito mais, link na descrição. Espero vocês lá. É isso. Falou!